E nos próximos capítulos da novela Mania de Você, Mavi irá descobrir que Messia e Volney estão se encontrando escondidos. Ele então fará uma proposta irrecusável para Volney. Os dois irão se aliar para conseguir o pendrive de Messia e armarão um plano simplesmente terrível. Porém, Diana, ao escutar a conversa dos dois, ela irá preparar uma surpresa para o seu irmão e também para Mavi. E irá ajudar Rudá e Viola a provar a inocência deles. Já o vilão, ao falar com Iberê, ele revela: o Volney vai pegar o pendrive e quando ele tiver com ele nas mãos, você chame aquela pessoa e mande ele dar cabo daquele infeliz. Volney terá uma surpresa após um homem aparecer e apontando uma arma para ele, o ameaça. No entanto, Rudá chegará naquele momento e o capanga de Mavi irá atirar e acertar uma pessoa. Isso tudo poderá acontecer após Mavi descobrir que Messia e Volney estão tendo um caso. O vilão irá até a casa de Hugo para falar com Volney. O hacker, ao ver o empresário, estranha e questiona: eu posso saber o que você está fazendo aqui? Eu já falei que eu não quero que ninguém saiba da minha relação com você. Mavi o encara e responde: você não se preocupe, o que eu tenho para falar com você é um assunto do teu interesse. Isso eu posso te garantir. Volney, ao escutar aquilo, ele fica curioso e pede: pois então me siga até o escritório do Hugo. Eu não quero que alguém chegue e nos veja aqui na sala. Lá você vai poder falar o que você quer de mim. O vilão, ao escutar aquilo, ele o acompanha até o escritório. E logo em seguida, Diana chega em casa e ao notar a porta do escritório do marido um pouco aberta, ela se aproxima para ver se Hugo estava em casa. No entanto, ao olhar para dentro, ela vê Mavi e o seu irmão conversando. Diana, ao ver aquilo, acha tudo muito estranho e fala consigo mesma: o que será que o Mavi está fazendo aqui? O que ele quer com meu irmão? A mulher de Hugo, desconfiada, ela então decide ficar calada e escutar a conversa dos dois. Já Volney, ao se aproximar de Mavi, ele diz: diga de uma vez o que você quer de mim. Pelo visto, deve ser alguma coisa muito importante para você ter vindo até aqui. Mavi o encara e fala: eu só vim até aqui porque eu não queria que a minha mãe soubesse do que nós estamos prestes a conversar. Eu tenho uma proposta para te fazer e eu estou disposto a pagar muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, o suficiente para você nunca mais precisar trabalhar. Diana, ao ouvir aquilo, ela estranha aquela proposta e Mavi e Volney, sem perceber que a porta estava aberta, eles continuam conversando. Volney, ao se aproximar ainda mais, ele pergunta: e eu posso saber o que eu teria que fazer para receber essa quantia de dinheiro? Anda, diga logo o que você quer. Mavi pensa um pouco e responde: eu já sei do teu caso com a minha mãe e eu quero que você use dessa proximidade que você tem com ela para pegar algo que ela esconde e que eu tenho muito interesse em ter. Volney, sem pensar duas vezes, ele avisa: eu não faço ideia do que você quer, mas já percebi que deve ser alguma coisa muito importante, não é mesmo? Pois se é assim, eu quero 5 milhões. Se você me pagar essa quantia, eu faço qualquer coisa. O vilão, ao escutar aquilo, ele arregala os olhos e pergunta: você por acaso ficou louco? Você acha mesmo que eu vou pagar essa quantia para você? O hacker, ao se aproximar
ainda mais, ele responde: essa é a minha única oferta. Você escolhe, ou aceite, ou vá embora daqui. Mavi, sem alternativa, ele concorda e logo em seguida explica: tudo bem, eu pago, desde que você traga para mim um pendrive que está com a minha mãe. Volney, achando estranho, questiona a importância daquele pendrive e Mavi responde: você deve se lembrar do vídeo que você me ajudou a alterar. O vídeo que mostrava eu atirando no Molina. Acontece que a minha mãe está com o vídeo original e ainda por cima ela está usando ele para me chantagear. Já a Diana, ao escutar aquilo, ela fica chocada e pensa consigo mesma: eu não posso acreditar que o meu irmão está envolvido nisso tudo. Eu tenho que fazer alguma coisa. E Volney, ao olhar para Mavi, ele garante: você não precisa se preocupar, que eu já sei como recuperar esse pendrive. E quando eu tiver ele nas minhas mãos, eu te aviso. O vilão o encara e alerta: assim que você conseguir aquele pendrive, me ligue imediatamente, que eu vou falar o local para onde você pode levar aquele pendrive em modo seguro. E ao terminar de falar, Mavi sai e Diana rapidamente se esconde para que ninguém percebesse que ela tinha escutado toda aquela conversa. Já Volney, ele logo em seguida liga para Messia e marca com ela um lugar para se encontrar. No entanto, antes de sair, o hacker decide tomar um banho. E Diana, ao ver que o seu irmão tinha entrado no banheiro, ela aproveita para entrar no quarto dele e fala consigo mesma: essa é a minha chance de fazer alguma coisa. Eu não posso deixar que o Volney e o Mavi se deem bem nisso tudo. Esses dois arruinaram com a vida de duas pessoas. A mulher de Hugo, ao se aproximar do celular do irmão, ela o pega e diz: você vai se arrepender de ter ensinado para mim alguns truques, Volney. Isso eu posso garantir. E logo em seguida, ela, após ter instalado um aplicativo no celular do irmão, ela coloca ele onde estava e, sem perder tempo, ela sai dali. Já Volney, ao sair do banheiro, ele pega o seu celular e sai para colocar o seu plano contra Messia em ação. E Diana, ao ver Volney saindo, ela fala consigo mesma: agora eu tenho que me apressar e ligar para Viola. Eu tenho certeza que o Hugo ainda tem o número dela guardada em algum lugar. A mulher de Hugo vai até o escritório do marido e procura pelo número da Viola. E após encontrar, ela manda uma mensagem para a moça explicando toda aquela situação e chamando ela até a sua casa. E não muito tempo depois, Viola e Rudá irão até a casa de Hugo. E ao entrar, Diana se aproxima e ao olhar para o casal, ela pergunta: esse deve ser o Rudá, não é isso? A pessoa que o meu irmão ajudou a arruinar com a vida. Viola a encara e confirma. E Diana continua falando: vocês dois não se preocupem, que hoje eu vou ajudar a desmascarar o Mavi e o meu irmão. Viola fica esperançosa ao escutar aquilo e ao encarar Diana, ela questiona: me desculpe a pergunta, mas quem é esse tal de Volney? E o que você tem a ver com toda essa história? Eu devo admitir que fiquei muito surpresa quando recebi a tua mensagem. E só vim porque eu sei que você é uma pessoa séria e não brincaria com uma coisa grave dessa. Diana olha para os dois e diz: é claro, vocês não devem estar entendendo nada, mas não se preocupem que eu vou explicar tudo. Diana então começa a contar da conversa que ela escutou de Volney e Mavi, e do fato que foi o irmão dela que fez a alteração do vídeo do Mavi atirando no Molina
e colocou o Rudá atirando. O casal, ao escutar tudo aquilo, ficam de olhos arregalados. E Diana continua contando que Evonei também foi o responsável por fazer toda aquela fake news contra Viola. Rudá e Viola, ao escutar, eles ficam surpresos e Viola fala: "Me desculpe, mas eu tenho que dizer, eu sei que esse tal de Evonei pode até ser o teu irmão, mas esse infeliz foi o responsável por arruinar a minha vida e a do Rudá." Diana, com vergonha, responde: "Eu sei disso, mas eu chamei vocês aqui justamente porque eu sei um modo de ajudar vocês dois, ou pelo menos o Rudá, a provar a sua inocência." O Caissara, ao escutar aquilo, fica interessado e pergunta como ela pretende provar a inocência dele. Diana se aproxima ainda mais e afirma que tem um plano e fala: "O Mavi pagou uma boa quantia para que o Volney roubasse o pendrive da Messia. Eu coloquei uma surpresinha no celular do meu irmão antes que ele saísse aqui de casa, algo que vai ferrar com aqueles dois." Viola, ao se aproximar, ela pede que Diana se explique melhor, e a mulher de Hugo conta em voz baixa todo o seu plano. Viola e Rudá, ao escutarem aquilo, eles arregalam os olhos e o Caissara diz: "O teu plano é realmente genial. Eu finalmente vou poder provar a minha inocência." A chefe de cozinha, no entanto, avisa: "Eu sei que isso tudo é muito bom, mas você tem que tomar muito cuidado, Rudá. Até porque, se der alguma coisa errada, você pode correr um grande perigo." Já o rapaz, ao escutar aquilo, fica extremamente preocupado. Enquanto isso, Volney vai até o lugar onde ele tinha marcado com Messia e prepara 2 taças de vinho. No entanto, em um dos copos, ele coloca algo dentro e diz a si mesmo: "Depois que ela beber isso aqui, ela vai me contar onde escondeu aquele pendrive. E depois eu vou ter todo aquele dinheiro só pra mim." E logo em seguida, a mãe de Mavi chega e Volney, ao se aproximar, ele oferece o copo de vinho. Messia, sem desconfiar de nada, ela bebe o copo inteiro. E não muito tempo depois, a mãe de Mavi começa a se sentir um pouco estranha e completamente chapada. Volney, ao se aproximar ainda mais, ele pergunta para ela onde estava o pendrive com o vídeo do Mavi atirando no Molina. Messia, pensando que tudo aquilo fosse apenas algum tipo de sonho. A mulher, completamente fora de si, ela conta onde ela tinha escondido o pendrive. Já Volney, sem perder tempo, ele deixa Messia ali e vai até o local onde o pendrive estava escondido. O hacker, após ter o pendrive nas mãos, ele liga para Mavi e diz: "Eu já encontrei o pendrive. Ele estava no quarto da tua mãe, na tua cobertura. Eu vou ficar aqui, esperando você." Mavi, ao escutar aquilo, ele responde: "Eu não quero que ninguém nos veja. Então pegue esse pendrive e saia daí. Leve ele até um local que eu vou te falar." Volney, mesmo achando um pouco estranho, ele concorda e após Mavi ter falado o endereço para Volney, ele desliga. Iberê, que estava do lado do patrão, ele, ao escutar aquilo, estranha e questiona: "Mas por que você não foi até a cobertura para pegar logo esse pendrive e acabar com tudo isso?" Mavi, sem pensar 2 vezes, revela que pretende dar um fim em Volney de uma vez por todas. Iberê fica surpreso e Mavi, sem perder tempo, liga para uma pessoa. Ele fala o endereço onde Volney vai estar. O vilão, antes de desligar, ele alerta ao seu capanga: "Você preste muita atenção e não se esqueça de pegar o pendrive que está com ele depois que você fizer o serviço.
Enquanto isso, na casa de Hugo, Diana, ao se aproximar de Viola e Rudá, ela explica: o Vonei já conseguiu pegar o pendrive e já marcou um local para se encontrar com Mavi. Viola estranha o fato de Diana saber de tudo aquilo e pergunta: você me desculpe a desconfiança, mas eu posso saber como você sabe de tudo isso? A mulher de Hugo olha para o casal e fala: acontece que antes que o meu irmão saísse aqui de casa, eu coloquei no celular dele um aplicativo que ele me ensinou a usar alguns anos atrás para controlar as ligações e as mensagens da minha filha quando ela era mais jovem. E graças a esse aplicativo, eu escutei toda a conversa dele com o Mavi. Viola, ao escutar aquilo, ela fala: você foi realmente muito esperta em fazer isso, mas agora eu acho melhor eu e o Rudá nos apressarmos. O Kai e Sara, no entanto, alerta: não, Viola, dessa vez é melhor que eu vá sozinho. Isso porque pode ser muito arriscado. E além do mais, se nós formos juntos, será mais difícil de ficar escondido. Diana também concorda com o Kai e Sara. E Viola, após pensar bem, ela diz: você tem razão, Rudá, mas pelo menos me prometa que se acontecer alguma coisa, qualquer coisa, você saia de lá correndo. Rudá promete e logo em seguida ele sai em direção do endereço que Mavi tinha combinado com Vonei. E ao chegar no local, o rapaz, ao olhar para os lados, ele vê o irmão de Diana. Mas antes que ele pudesse se aproximar, alguém aparece apontando uma arma para Vonei. O hack, ao ver aquilo, ele se assusta e questiona: o que significa isso? Quem é você? O capanga de Mavi o encara e responde: quem me mandou aqui foi o senhor Mavi. Ele mandou dar um recado para você, que você vai pagar muito caro pela tua ganância. Vonei se assusta com tudo aquilo, e Rudá, de longe, ele pensa consigo mesmo: o que eu faço agora? Se eu ficar aqui parado, aquele homem vai dar cabo do Vonei e depois levar o pendrive. E com certeza foi o Mavi que mandou ele até aqui. O Kai e Sara, após pensar bem, ele se aproxima por trás do capanga de Mavi sem que ele notasse. Já Vonei, ao ver o Rudá se aproximando, ele estranha, mas fica calado para não chamar a atenção. O hack então, ao perceber que a intenção do rapaz era ajudar, ele tenta distrair o capanga de Mavi. Já o Kai e Sara, ao se aproximar ainda mais, ele levanta a mão e acerta uma pancada na cabeça do capanga, o derrubando no chão. Vonei aproveita aquela ocasião e, sem perder tempo, ele foge e Rudá vai atrás. Já o capanga de Mavi, logo em seguida, ele se levanta e, ao pegar a sua arma, ele atira nos dois, mas não acerta. E após os dois correrem por um bom pedaço, Rudá, ao ver que já estava longe do capanga, ele olha para Vonei e pergunta: eu vim até aqui de carro. Se você quiser, eu posso te levar junto comigo. Vonei, ao escutar aquilo, ele imediatamente responde: é claro que eu vou aceitar. Eu vim de Uber e não tenho como sair daqui. Rudá então se aproxima e avisa que só dará a carona a Vonei se ele entregar o pendrive. O hacker se recusa a entregar aquele pendrive, mas ao ver o capanga de Mavi se aproximando, ele fica com medo e, sem alternativa, concorda. E após entregar o pendrive para Rudá, Vonei entra no carro junto do Kai e Sara e sai dali. E não muito tempo depois, os dois, ao chegarem na casa de Diana, eles entram e Viola pergunta o que tinha acontecido. Rudá, ao olhar para o seu grande amor, ele fala: o Mavi mandou uma pessoa para dar cabo do Vonei. Ainda bem
que a Diana me emprestou o carro. Senão, nós não teríamos conseguido sair de lá com vida. Já a Diana, ao olhar para o irmão, ela após dizer a decepção que estava sentindo, a mulher de Hugo expulsa Volney de casa. E Rudá e Viola vão até a delegacia mais próxima. E após entregar o pendrive para o delegado com o vídeo do Mavi atirando no Molina, o Caissara finalmente consegue provar a sua inocência. Daniel encontrará um documento na prefeitura que irá salvar a comunidade. E um detalhe nesse documento irá colocar o Mavi em maus lençóis. O vilão, ao descobrir que Daniel estava com aqueles documentos nas mãos, ele, se tremendo de medo, mandará um capanga colocar um fim no engenheiro. Iberê, ao se aproximar do patrão, perguntará se ele tem certeza daquilo. E Mavi, sem pensar duas vezes, responde: eu não posso deixar que o Daniel mostre para alguém aquele documento. Se aquele infeliz revelar o que tem naquele documento, eu estou perdido. Daniel será surpreendido quando o homem armado entrar em sua casa. E Michelle, na cozinha, escutará um grito e logo em seguida um tiro. Dois segredos serão revelados que deixará a todos de olhos arregalados. E o povo da comunidade receberá um presente que fará todos festejarem. Isso tudo poderá acontecer quando Daniel, ao descobrir que o andamento das obras da nova estrada já estão bem adiantadas, ele irá até o escritório de Mavi. E ao entrar, ele dá de cara com Mavi e Iberê conversando. O vilão, ao ver Daniel entrando, ele estranha e pergunta: eu posso saber o que você está fazendo aqui? Que eu saiba, você já tinha escolhido o teu lado. O engenheiro chega mais perto e fala: eu vim até aqui porque eu já soube que as obras da nova estrada estão quase para começar. E eu vim aqui para dizer que eu não vou permitir que isso aconteça. Você entendeu? Mavi se sente afrontado e não deixa barato. O empresário olha para Daniel e avisa: eu não vou permitir que você venha até aqui para me afrontar dessa forma. Então é melhor que você saia antes que eu chame os seguranças para te jogar lá fora como um cachorro. Daniel não se intimida e continua dizendo: não é necessário que você chame ninguém. Eu já estava de saída. Eu só achei que seria bom que você soubesse que aquela comunidade não está sozinha. E eu vou ajudar a lutar para defender ela. Iberê, ao ver toda aquela situação, ele tenta acalmar os dois e pede para que Daniel vá para casa antes que ele faça alguma besteira que poderá se arrepender depois. Daniel, ao escutar aquilo, ele respira fundo e diz: tudo bem, eu vou indo, mas o meu recado já foi dado. Se você continuar querendo mexer com aquela comunidade, você vai ter que se ver comigo. E logo em seguida, Daniel sai e Mavi fica com mais raiva ainda. Iberê, ao se aproximar do patrão, ele diz: se acalme, o Daniel não tem nada que ele possa fazer contra você. Mavi, com sangue nos olhos, ele responde: eu sei disso, mas eu não vou deixar barato essa afronta e nem vou correr o risco que ele atrapalhe os meus planos. Isso eu posso garantir. Enquanto isso, Daniel irá até a prefeitura e pedirá para falar com o responsável pela construção da nova estrada. A recepcionista irá se recusar a chamar, mas o engenheiro, ao dizer que trabalha para o Mavi, a moça imediatamente ela muda o seu modo de falar e comunica que chamará o responsável da obra.
E logo em seguida, Beto, ao se aproximar do engenheiro, ele pergunta: aconteceu algum problema por o Mavi ter mandado aqui o engenheiro dele? Daniel pensa rápido e fala: não aconteceu nada demais. É só que ele quer que eu examine tudo novamente, para evitar qualquer tipo de problema. Será que você poderia me mostrar os documentos originais do desvio da estrada? Beto, ao escutar aquilo, ele fica desconfiado e pede: tudo bem, não tem nenhum problema. Mas antes eu gostaria que você me mostrasse algo que comprove que você trabalha realmente para o Sr. Mavi. Daniel pensa rápido e responde: mas é claro. Bem, na verdade eu não tenho nada comigo agora, mas você pode procurar na internet. É só procurar o nome do engenheiro que construiu o resort dele. Você irá ver que fui eu. Beto, ao pegar o celular, ele verifica se aquela história era verdadeira. E ao ver a foto de Daniel, ele confirma que realmente tinha sido Daniel a construir o resort do Mavi. Beto então pega todos os documentos e projetos da nova estrada e entrega para Daniel. E logo em seguida, o engenheiro, ao analisar todos os documentos, ele arregala os olhos e pensa consigo mesmo: isso aqui é muito pior do que eu pensei. O Mavi só pode ter perdido a cabeça completamente se ele realmente pretende fazer uma coisa dessa. Beto, ao ver a reação de espanto do engenheiro, ele fica desconfiado e pede: você pode me esperar aqui um minuto? Eu preciso resolver uma coisa e já volto. Beto, após falar aquilo, ele vai até a recepcionista e pede para a moça que ligue para Mavi para confirmar se ele realmente tinha mandado algum engenheiro. A recepcionista imediatamente liga para o empresário e o vilão, ao atender, ele fica furioso ao saber daquela história e fala: mas é claro que eu não mandei ninguém atrás de projeto nenhum. Se eu tivesse mandado, eu teria avisado. Vocês não acham? A moça diz que aquilo é estranho, já que tem um engenheiro que diz trabalhar para ele atrás dos documentos da nova estrada. Mavi imediatamente pergunta o nome desse engenheiro, e quando ele descobre que se trata de Daniel, o vilão fica com mais raiva ainda e grita: escute bem, diga para aquele incompetente do Beto não mostrar nada para aquele infeliz. Você entendeu bem? A recepcionista diz que sim, e logo em seguida Mavi desliga. E Berê, ao ver a cara do patrão, ele pergunta: que foi que aconteceu? Algum problema? Quem foi que ligou para você ter ficado nesse estado? Mavi se aproxima do seu lambe-botas e responde: o Daniel, ele tá colocando o nariz onde não é chamado, lá na prefeitura, pedindo para ver os documentos e os projetos da nova estrada. E Berê, ao escutar aquilo, ele fica preocupado e alerta: isso pode ser um problema. O Daniel não é burro. Se ele bater os olhos nesses documentos, ele pode arruinar todo o teu plano. Mavi pensa um pouco e fala: eu não queria fazer uma coisa dessa, mas acho que o Daniel não está me dando escolha. E Berê, ao perceber as intenções do patrão, ele aconselha: é melhor que você pense bem. Não vá fazer nenhuma besteira. Nós nem sabemos sequer se ele realmente viu alguma coisa. O vilão, com medo que Daniel tivesse descoberto algo que não deveria, ele se aproxima do empregado e avisa: você tem razão, Iberê. Antes de fazer alguma coisa, eu vou pessoalmente lá na prefeitura para saber direitinho a besteira que o Beto fez. E é melhor que você venha comigo. E logo em seguida, os dois saem para ir em direção da prefeitura. Enquanto isso, Beto, ao voltar para sua sala, ele se aproxima do engenheiro e, após pegar os documentos das mãos de Daniel,
ele o encara e manda: é melhor que você saia daqui agora, antes que eu chame a polícia. Eu acabei de falar com o Mavi e ele me disse que você não trabalha mais para ele. Daniel o encara e diz: acontece que eu não vou sair daqui sem esses projetos nas minhas mãos. O que o Mavi quer fazer é um absurdo e você deveria saber que isso tudo é um crime contra o ambiente. É só você analisar esses documentos que você vai ver que aquela comunidade não pode ser tocada. Beto, ao escutar aquilo, ele responde: eu já disse que é melhor você sair daqui por bem e não se meta mais nessa história. É melhor até você esquecer o que você viu nesses documentos. Daniel fica revoltado e pergunta: eu aposto que ele deve ter pagado muito bem para você, não foi? Para você fechar os olhos para uma coisa dessa. Você sabe que isso tudo que vocês estão fazendo é um crime muito grave. E quando eu denunciar tudo isso, vocês todos vão pra cadeia. Beto fica com medo da ameaça e avisa: acontece que você não tem como provar nada disso. Eu nunca vou deixar que você saia daqui com esses documentos nas mãos. Então pode desistir e vá embora daqui. Daniel, determinado a ajudar o povo da comunidade. Ele, com sangue nos olhos, segura Beto pelo pescoço e, após empurrar o fiscal contra a parede, o engenheiro pega os documentos das mãos de Beto e alerta: eu vou impedir o absurdo que vocês querem fazer com aquele lugar. E eu garanto que quando eu mostrar isso tudo aqui para as autoridades, você e o Mavi vão passar um bom tempo na cadeia. E ao terminar de falar, Daniel sai com os documentos, que revela um segredo que impedirá que a comunidade Pedra Branca seja destruída. E não muito tempo depois, Mavi e Iberê chegam na prefeitura e vão até a sala de Beto. O vilão se aproxima e pergunta: cadê o Daniel? Você conseguiu se livrar dele? Mandou ele embora daqui sem os documentos? Beto, com medo de contar o que tinha acontecido, ele fica calado. E Iberê, ao ver a reação do fiscal, ele fala: eu não estou gostando nada da cara desse aí. Eu acho que ele fez alguma besteira. Mavi, ao escutar aquilo, ele encara Beto e pergunta: isso é verdade? Você por acaso fez alguma besteira? Fala, você fez alguma coisa que possa nos prejudicar? O fiscal encara os dois e responde: eu tentei impedir que ele levasse o documento, mas eu não pude fazer nada. Ele me empurrou e pegou os documentos à força. Mavi e Iberê, ao escutarem aquilo, eles arregalam os olhos e o vilão furioso grita: eu não posso acreditar nisso. Você só pode ser muito incompetente mesmo. Como é que uma pessoa entra aqui dentro da prefeitura, rouba algo e sai, e fica assim como se não tivesse acontecido nada? Me explique isso. Beto pensa um pouco e fala: eu até ameacei chamar a polícia, mas é claro que eu não podia fazer uma coisa dessa. Se os policiais chegassem aqui e investigassem aqueles documentos, eu estaria preso. E não somente eu, você também. Mavi, furioso com toda aquela situação, ele pergunta: isso por acaso foi algum tipo de ameaça? O fiscal nega e alerta: eu só estou dizendo para você saber que naqueles documentos tem prova suficiente para colocar todo mundo nessa sala na cadeia. E por um bom tempo eu avisei que o que você queria fazer com aquela comunidade ia acabar dando problema para todo mundo. Mavi o encara e responde: engraçado, mas quando você pegou o meu dinheiro, você não parecia tão preocupado assim, não é mesmo? Mas agora você se preocupa
Mas quer saber de uma coisa? Você não se preocupe, que eu vou cuidar do Daniel pessoalmente. E eu te garanto que aquele infeliz não fará nada contra nós. E ao terminar de falar, o vilão, ele faz uma ligação e fala: eu estou precisando que você me encontre no meu escritório daqui a 1 hora e não se atrase. E após desligar a ligação, ele vai junto de Beret até o resort. E os dois, ao chegarem no escritório, Beret vê um homem e pergunta para Mavi: mas quem é esse homem? E o que ele está fazendo aqui? Nos esperando? Por acaso é a pessoa que você tinha ligado mais cedo? O vilão encara o seu lambe-botas e explica: esse aqui é o Matheus, uma pessoa da minha confiança, que cuida de alguns problemas quando eu não consigo resolver de modo pacífico, se é que você me entende. E Beret, não gostando nada daquela história, pergunta: e por que diabos você o chamou aqui? Não vai me dizer que você está pensando em fazer algum tipo de besteira com o Daniel? Mavi, sem pensar 2 vezes, ele garante: eu não vou fazer nada. Isso é trabalho do Matheus. E o que ele vai fazer ou deixar de fazer com o Daniel já não é um problema meu. O que eu quero são os meus documentos de volta. Que aquele infeliz não conte nada pra ninguém do que ele descobriu. E Beret tenta acalmar o patrão e aconselha: pensa bem, Mavi. O Daniel é um engenheiro importante e muito famoso. Vai ter investigação em cima desse caso. E nós dois vamos acabar se dando muito mal com tudo isso. Mavi se aproxima do amigo e avisa: acontece que pode até desconfiarem que eu tenha alguma coisa a ver com tudo isso, mas nunca terão nada para usar contra mim. Já se o Daniel abrir aquela boca dele e mostrar aqueles documentos, aí sim, acabou de vez para nós todos. E Beret, preocupado, ele avisa: você deveria ter parado com esse plano louco de destruir aquela comunidade quando você descobriu o que tinha naquelas terras. Mas não, você quis insistir com tudo isso e olha só no que deu. O empresário, ao escutar aquilo, ele encara Beret e alerta: escute bem, você é pago para me obedecer e não para me dar conselho. Agora fique quieto, que eu preciso falar com Matheus. Mavi, ao se aproximar do seu capanga, ele explica: eu chamei você aqui porque eu preciso que você se livre de uma pessoa e traga algo para mim. E tem que ser tudo bem feito. Você não pode errar, senão as consequências serão muito graves. Você entendeu? Matheus confirma e garante que não irá decepcionar. Já Mavi, ao chegar mais perto, ele explica tudo o que o capanga terá que fazer. Matheus, ao escutar tudo, ele sai e vai até a casa de Daniel. Já Beret, preocupado com toda aquela situação, ele fala: eu não estou gostando nada dessa história. Isso vai acabar fedendo pro nosso lado. Mavi encara o seu lambe-botas e manda: você pare de falar besteira, que daqui a pouco o Daniel vai pagar caro por ter me afrontado e colocado o nariz onde não era chamado. Enquanto isso, Daniel, sem saber do perigo que estava se aproximando de sua casa, ele, ao conversar com Michelle, pede: eu preciso falar com você. É sobre a estrada que querem construir em cima da comunidade Pedra Branca. A moça, curiosa, ela encara o patrão e pergunta: pois me diga, Daniel, o que foi que aconteceu? Você tem alguma novidade sobre esse caso? O engenheiro explica tudo o que ele tinha descoberto. E ao mostrar os documentos, ele fala: eu achei esses documentos que mostram que aquela comunidade não pode ser destruída. Nesses documentos aqui, revela que naquele lugar tem algo muito precioso e que é protegido por lei, por uma lei federal. Michelle fica abismada ao escutar tudo e alerta: você não deveria ter feito isso.
Você se arriscou muito indo falar com Mavi. Aquele ali é um bandido. Eu tenho até medo de pensar no que ele pode fazer. Daniel, sem pensar duas vezes, ele diz que não se importa e avisa. O importante é o que eu descobri. E graças a essa informação, eu vou poder salvar aquela comunidade. E também colocar o Mavi atrás das grades, que é o lugar dele. A moça, preocupada, ela questiona. Mas, afinal de contas, o que foi que você descobriu? O que é que tem de tão precioso naquela comunidade? E quando o engenheiro estava prestes a contar, os dois escutam o barulho de alguém entrando. E Daniel, ao olhar para fora, ele vê um homem armado em sua casa e fala: presta atenção, Michelle. Tem alguém aqui em casa. Eu quero que você saia pelos fundos. A moça, assustada, se nega a sair sozinha e chama: você precisa vir comigo também. Você não pode ficar aqui. Você mesmo disse que aquele homem está armado. O engenheiro a encara e diz: ele veio até aqui por minha causa. E se eu for com você, ele também vai atrás. E nós dois seremos pegos. É melhor que você vá sozinha e eu fique aqui. Michelle, sem alternativa, ela sai e Daniel sozinho, ele fala consigo mesmo: isso só pode ser coisa daquele infeliz do Mavi. Mas eu tenho uma surpresa para ele. Daniel, ao se aproximar de um armário, ele tira algo de dentro e esconde com ele. E logo em seguida, Mateus entra na sala e, apontando uma arma para Daniel, ele ameaça: você não se mexa e fique aí parado. O capanga, após ter Daniel em sua mira, ele liga para o seu patrão e diz: eu já estou com ele aqui na minha mira. O que você quer que eu faça? É só você falar. Mavi, do outro lado da linha, ele pergunta: antes, me diga se o Daniel ainda está com a pasta de documentos. Mateus olha para os lados e vê que a pasta de documentos ainda estava ali ao seu lado e responde: ela ainda está aqui. Ele parece que não chegou há muito tempo em casa e aparentemente está sozinho. O vilão, sem pensar duas vezes, manda: então dê cabo dele e me traga os documentos logo depois. Você entendeu? E logo após falar aquilo, Mavi desliga e, ao olhar para Iberê, ele chama: agora se prepare, Iberê. Eu vou até aquele abrigo novamente e quero que você venha comigo. Iberê, preocupado com tudo aquilo, ele pensa um pouco e avisa: eu não estou gostando nada dessa história. Isso não vai prestar. O vilão, sem paciência, manda um empregado calar a boca e afirma: eu já disse que o Mateus vai cuidar do Daniel. E depois disso, ninguém vai poder provar nada contra nós. E ao terminar de falar, os dois saem para irem até a comunidade. Já Mateus, ao desligar o seu celular, ele encara o engenheiro e avisa: o patrão foi bem claro. Ele deu ordem para acabar com você e levar esse documento para ele. No entanto, Daniel se aproveita de um momento de distração do capanga e pega uma arma que ele tinha. E ao apontar para Mateus, ele manda: é melhor que você abaixe a tua, que eu prometo que não vou atirar. Caso contrário, você pode até acabar comigo, mas eu juro que também vou atirar em você. E garanto que eu tenho uma boa mira. Mateus é colocado contra a parede, porém o capanga de Mavi, ele não se intimida e garante: eu estou disposto a correr esse risco, mas eu tenho certeza que você não vai ter coragem de apertar esse gatilho. Já Michelle, que ainda estava na cozinha, ela nervosa escuta 2 tiros vindo da sala. A moça, sem saber o que fazer, ela pensa em ir até a sala para ver o que tinha acontecido. Mas ao pensar melhor, ela decide sair dali e pedir ajuda a alguém.
Michelle, em desespero, ela sai pelos fundos e vai até o abrigo. E não muito tempo depois, Viola, ao ver a amiga chegando, ela estranha o estado da moça e pergunta: mas o que foi que aconteceu, Michelle? Para você ter chegado nesse estado, você está bem? Michelle respira fundo e conta tudo o que tinha acabado de acontecer. A chefe de cozinha fica em choque ao escutar tudo aquilo e fala: nós temos que fazer alguma coisa. Você, por acaso, já chamou a polícia? A moça diz que não e explica: eu acabei deixando o celular na sala, por isso eu vim aqui. Eu preciso usar o telefone. Viola, sem pensar duas vezes, avisa a amiga que ela pode usar o telefone do abrigo. Michelle, sem perder tempo, ela entra para ligar e chamar a polícia. Já Viola, sozinha, ela fica em choque, sem acreditar que Mavi tenha chegado ao ponto de mandar alguém fazer uma coisa daquela. E para a surpresa da moça, ela, ao olhar para trás, vê o vilão e Iberê entrando no abrigo. E imediatamente, ela, com sangue nos olhos, se aproxima e pergunta: eu posso saber o que vocês dois criminosos estão fazendo aqui? Saibam que o que vocês fizeram para o Daniel não ficará assim. Eu prometo que vou fazer justiça. O rapaz se surpreende que Viola estivesse sabendo daquilo e questiona: mas do que você está falando? Eu posso saber? Que loucura é essa? Já Michelle, ao retornar e ver Mavi, ela fica furiosa e grita: você vai pagar pelo que você fez com Daniel. Eu já chamei a polícia e eles estão chegando. O rapaz dirá que não sabe de nada do que a moça estava falando. E Michelle diz: eu vi quando o teu capanga foi até a casa do Daniel. E antes que eu saísse de lá, o Daniel me contou que ele tinha descoberto algo contra você. E com certeza você deve ter mandado alguém dar um fim nele. Não foi isso mesmo? Mavi a encara e afirma: você não fale besteira, até porque você não tem como provar nada do que você está falando. No entanto, naquele momento, para a surpresa de Mavi, Daniel aparece com os documentos na mão e alerta: mas eu tenho e vou colocar você na cadeia pelo que você está tentando fazer com essa comunidade e também pelo fato de você ter mandado aquele teu capanga até a minha casa. O vilão e Iberê, ao ver o engenheiro, os dois arregalam os olhos e pergunta como ele ainda estava vivo. Daniel se aproxima e explica: eu sempre fui um bom atirador e fui mais rápido do que o teu capanga. Agora ele tá lá em casa esperando a perícia e eu tenho certeza que deve ter muita coisa interessante no celular dele, como por exemplo, troca de mensagens e ligações entre vocês dois. E naquele instante, a polícia que Michelle tinha chamado chega e ao entrar, eles perguntam o que estava acontecendo ali. Mavi e Iberê ficam pálidos de medo ao ver os policiais. E Daniel, ao se aproximar, ele conta tudo o que tinha acontecido e diz: eu descobri que o Mavi está pagando suborno à prefeitura para que construíssem aqui uma estrada, mesmo sabendo que nessa comunidade tem a preservação de um animal que está em extinção, e por isso esse lugar não pode ser destruído. O policial, ao escutar aquilo, avisa que aquela acusação era muito grave, e Mavi grita dizendo que tudo aquilo era mentira. Já Daniel, ele, ao entregar todos os documentos para os policiais, continua falando: e não é só isso. Esse infeliz também teve a coragem de mandar um capanga para tentar pegar esses documentos na minha casa e também para que desse cabo de mim. E se vocês quiserem a prova disso,
Vocês podem passar na minha casa depois, que o corpo dele ainda está lá. E eu tenho certeza que no celular daquele infeliz vocês vão encontrar as provas que foi o Mavi que mandou ele até a minha casa. Os policiais, após analisar todos os documentos e ver o celular de Matheus, eles levam o Mavi preso. Agora deixem um coração se vocês gostaram do que o Daniel fez, ou deixem um coração partido se vocês acham que Mavi merecia um castigo ainda pior. E me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Mania de Você.